Só esperando começar. Pronto. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, agora que está gravando, né? Sejam todos muito bem-vindos. E informações a respeito da dinâmica aqui, né? Nós vamos ter uma apresentação inicial pelo professor Luca Tateu. Depois, a gente costuma liberar o link para a lista de presença uma hora depois de começado, entre uma hora e uma hora e meia depois de começados os trabalhos. Então, por volta das 15 horas, eu liberarei a lista para os presentes poderem assinar. Através dessa lista é que a gente emite os certificados, certo? Então, a gente libera a lista de presença a partir das 15 horas, certo? Tatiana, você gostaria de continuar? Eu vi que você voltou aí. Robson, eu já nem sei, porque está caindo demais aqui. Eu estou tentando entrar em contato com o provedor, mas tem uma fila de espera. Então, eu imagino que está para todo mundo esse problema aqui. Eu vou começar, caso não dê certo, aí você continua, tá certo? Tá ótimo. Deixa eu só apresentar você. Tatiana, para quem não conhece, a maioria conhece, né? Mas Tatiana é a líder do nosso grupo de pesquisa lá em Belo Jardim. Então, professora Tatiana, a palavra é com você. Tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Tá cortando o áudio, Tatiana. Gente, eu vou continuar, então. Né? Vou apresentar o nosso convidado de hoje, professor Luca Tateu. O professor Luca Tateu é professor associado de pesquisa qualitativa da Universidade de Oslo, na Noruega. Ele também é professor associado visitante da Universidade Federal da Bahia. É professor associado da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e professor associado honorário da Universidade de Sydney, na Austrália. Ele é co-editor-chefe do periódico Human Arenas, revista interdisciplinar de psicologia, cultura e significado, da Springer, editor-chefe da série de livros Innovations in Qualitative Research, Information Age Publishing, nos Estados Unidos, e editor associado da revista Estudos de Psicologia. É uma revista de Campinas, aqui no Brasil. Também é um colaborador externo do DIPEN, e por isso a gente fez questão de trazê-lo hoje para conversar com a gente sobre esse tema, como eu já falei, tão instigante. Professor, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, Robson. Pronto, primeiro, queria agradecer. Não, na verdade, primeiro, peço desculpa pelo meu português, que sempre é um português italiano. Mas espero que você vai me entender certo. Segundo, queria agradecer muito para esse convite. Tenho uma longa amistade com o pessoal de Recife, de Belo Jardim, com a Marinha, com Tatiana, agora com Robson também. É sempre um prazer encontrar você, porém virtualmente, esperando de voltar em pessoa. Agradeço pela apresentação também. Primeiro, quero dizer que a minha ideia para o encaminhamento desse webinário, para mim, seria ter uma fala não muito longa, para que eu prefiro ter um debate, um bate-papo depois. Eu prefiro uma coisa um pouco mais interativa. Então, vou tentar de falar um tempo razoável, né, para ter uma discussão mais produtiva logo depois. Tá bom? Pronto.
Primeiro, como o Robson já mencionou, eu tenho uma afiliação principal, que é atualmente a Universidade de Oslo, na Noruega, no Instituto do chamado Special Needs Education, que não sei com certeza como seria na tradução portuguesa, brasileira. Necessidades especiais, uma coisa assim. Mas é um departamento muito interessante, porque é um departamento interdisciplinar. Então, tem sociólogos, pedagogistas, estatísticos, psicólogos culturais, como eu. Mas você também viram que tem muitas afiliações diferentes. Por quê? Porque a minha forma de interpretar o trabalho acadêmico é de uma forma nomádica, né? Como um nômade, porque eu acredito muito na circulação da ciência. A ciência tem que ser sempre em movimento, né? Tem que dialogar de forma local com a comunidade local, mas também tem que circular, que visitar países novos, que encontrar formas diferentes, encontrar diferenças, né? É para isso que agora estou começando um novo projeto de pesquisa, um novo projeto teórico. Quando Tati convidou para esse webinário, eu pensei imediatamente de compartilhar com você esse caminho, que estou iniciando, na verdade. A pergunta, a inquietação que encontrei trabalhando em diferentes lugares do mundo, e começando a trabalhar no contexto do Special Need Education, a inquietação que surgiu é de qual forma a psicologia hoje tem a capacidade de visibilizar e de dar a voz a sujeitos, instâncias, visões diferentes, né? Tem algumas pessoas que falam da psicologia como uma ciência normativa, uma ciência do controle. Mas os desafios do mundo de hoje, os desafios que o mundo de hoje apresenta para a psicologia é a capacidade de lidar com a diferença, né? Do que eu chamo da psicodiversidade, né? Na mesma forma que a gente fala de biodiversidade, né? Eu acho que a psicologia tem que dar conta da psicodiversidade. É para isso que comecei a trabalhar com um trabalho muito com filósofos. E dos filósofos aprendi por exemplo, do colega Valdomiro Silva Filho, da UFBA, encontrei esse conceito da injustiça epistêmica. Comecei a desenvolver algumas reflexões sobre esse conceito. Eu vou apresentar hoje para você as primeiras reflexões, primeiros passos do meu projeto de pesquisa para utilizar esse conceito de injustiça epistêmica como uma chave de interpretação de alguns fenômenos que acontecem nos contextos educacionais. Pronto. E aí vou começar. Eu espero que... Robson, você pode acenar. Está entendendo certo? O áudio é bom? O áudio está tranquilo, eu ouço bem. Beleza. Obrigado. Pronto. O primeiro ponto que queria colocar, a primeira questão, é como eu encontrei esse campo da educação especial, chamada de educação especial. Talvez tenha uma tradução técnica melhor no português brasileiro. Foi imediatamente comecei a pensar como essa educação especial implica a ideia que tem uma educação normal, uma educação não especial, né?
Mas do ponto de vista da psicologia cultural, que coloca como as formas de desenvolvimento humano são únicas, cada indivíduo, cada organismo desenvolve com sua própria trajetória única na relação com o meio ambiente, é um padrão sociohistórico. Então, é um diálogo entre estas duas instâncias. A unicidade do desenvolvimento e os padrões, as formas sociohistóricas de desenvolvimento aceitável. Então, mas se você observa contextos educacionais, a escola, o sistema escolar em muitos países, você vê como a ideia é que tem objetivos, tem ideais de desenvolvimento que são instanciados, são implícitos nos sistemas educacionais. Mas a sociedade de hoje mostra como tem uma multiplicação de formas diferentes, de intercessores, que geram formas de vulnerabilidade e de necessidades especiais que antes não eram reconhecidas. Então, geralmente, a categoria mais representada no conceito de educação especial é a categoria de pessoas com deficiência. Quando a gente pensar em educação especial, a gente pensa na deficiência. Mas hoje já sabemos que essa categoria se ampliou de uma forma enorme, incluindo, por exemplo, toda a categoria de o que a gente chama de transtornos de aprendizagem, por exemplo. Novas formas de problemas emergiram, como somente para mencionar a chamada da hiperatividade, por exemplo. Então, as formas de vulnerabilidade que chamam formas de educação especial se vão multiplicando. Também para que essas formas cruzam outras formas, outras trajetórias sociais, como, por exemplo, a questão da etnia, do gênero, da pobreza. Então, essa noção de educação especial, eu acho, talvez vai se expandindo, vai continuando a se expandir. Então, a gente tem que desenvolver reflexões sobre essa realidade que vai ser mais e mais importante na escola de todo mundo. Do outro lado, houve um movimento histórico, não somente na educação, na psicologia, acrescentando a ideia que a inclusão das categorias mais vulneráveis não é somente um problema educacional, mas é um problema que atinge a ideia mesma de sociedade justa e democrática. Então, à medida dos processos inclusivos na educação, dá a ideia do nível de justiça social de uma sociedade. Por isso, de outro lado, tem um movimento ideológico nas últimas décadas que parece ir numa direção oposta. Não, parece voltar à ideia de uma sociedade como algo que atua uma seleção natural. Muito ligado, para mim, com a ideologia neoliberista. Então, uma sorte de darwinismo social de retorno. Então, eu vejo essas duas tendências. A educação, a inclusividade da educação é a arena de luta
entre esses dois movimentos. Aconteceu há décadas antes, está volvendo essa luta. Né? E isso mostra como as conquistas de justiças sociais nunca são definitivas. Sempre precisa prestar atenção às conquistas. E para mim, enquanto psicólogo, esse é um desafio ainda maior, para que a psicologia, eu acho, tem uma ideia, uma visão implícita que, frente o atrito entre a pessoa, o indivíduo e a sociedade, é o indivíduo que tem que mudar. A intervenção sempre é sobre o indivíduo. Mas eu acho que chegou um momento, tempo, que a psicologia se torna a questionar a sociedade, volta a questionar a sociedade, porque eu acho muito tempo que parou de fazer isso. A grande parte, a maioria da psicologia. Então, a minha reflexão chegou à ideia que é muito importante, na prática, no contexto escolar, prestar atenção e aprender a reconhecer as formas de condutas, que podem ser conscientes, voluntárias ou inconscientes, que podem ter consequências injustas ou prejudicar os alunos com necessidades especiais, mas eu acho os alunos em geral, ok? O que acontece, eu acho, ainda em muitos contextos educacionais, é a tendência a considerar o sujeito com formas de vulnerabilidade como alguém que não sabe realmente o que é melhor para ele ou para ela. Eu chamo essa condição de unknower, seria em inglês, poderia ser traduzido, não sei, em português, como desconhecedor. Alguém que não é capaz de conhecer, ou alguém que não é capaz completamente de desenvolver a sua própria posição, não somente do ponto de vista cognitivo, mas também de conhecer os seus próprios bisonhos, as suas próprias necessidades. Já é uma tendência, eu acho, que é própria da educação, a ideia que tem alguém que sabe mais que o aluno. Mas quando toca formas de vulnerabilidade, que podem ser muitas formas de vulnerabilidade, ou a desvalorização do aluno como sujeito de conhecimento é ainda maior. Né? E eu acho a falta de reconhecimento, desse reconhecimento, na verdade, pode inescar um círculo, uma condição de sofrimento, com certeza, porque eu não vejo reconhecido a minha própria legitimidade enquanto sujeito portador, sujeito que leva instâncias, bisonhos, conhecimentos, mas tem também o efeito de provocar desestima. Né? Provocar desestima. Agora, para fazer o próximo passo, eu queria fazer um pequeno exercício com você, se você aceita. Esse pequeno exercício vai utilizar dois livros da tradição literária brasileira. Eu escolhi esses dois livros porque acho que todo mundo conhece. Acho que é aquele tipo de livro que todo mundo tem que ler na escola. Né? Vamos fazer esse pequeno exercício. Né? Eu vou apresentar dois trechos de dois livros que falam do mesmo assunto. A vocação religiosa de uma criança.
ok? E depois, se você quiser, você pode comentar o que você acha desse assunto, desse trecho, ok? O primeiro é o romance Dom Casmurro, não? Do Machado de Assis. Né? Esse trecho fala de dos primeiros momentos que o protagonista, Bentinho, conta da história dessa tremenda promessa que a mãe fez, né, quando ele nasceu, e que vai marcar toda a sua vida. Pronto, minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Pronto, a promessa é, você sabe, é que como a vida do Bentinho, quando nasceu, foi salva, a mãe fez um voto de que Bentinho, o filho, se fazesse se fazesse padre, desculpa, ok? Quando crescer. E o Bentinho, crescendo, descobre que ele não tem jeito de fazer padre. Né? Inclusive, para que ele encontra a sua amiga Capitolina. Mas então, o Bentinho fala assim: minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Entretanto, ia me afeiçonando à ideia da igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagem de santos, conversações de casa. Tudo convergia para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre, ou que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa, brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, capítulo eu, ela servia de sacristão e alternávamos o ritual, no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. Outro trecho é de outro romance totalmente diferente, de época e de forma diferente. É O Capitais da Areia, do Jorge Amado. Se você conhece, sabe que aqui o contexto é totalmente diferente. Mas também é um conto de criança que fala em primeira pessoa. E essa é a coisa importante. Aqui tem outra versão de vocação religiosa. Né? Aqui é o Pirulito, que é dos meninos da banda, que fala do seu próprio sonho, né? de se fazer padre também. Ele fala assim, porque naquele momento lhe veio uma vontade de contar a ela que seria ser sacerdote. Você sabe, uma menina chega no grupo, na banda. Né? E essa menina assume para a banda uma função de mãe que os meninos dos Capitais da Areia não tinham. Né? Pronto, que seria seguir aquela vocação, que sentia o chamado de Deus. Só a sua mãe teria coragem de contar isso. Ela está na sua frente. Ela fala, tu sabe o que quero? Tu sabe? Ele fala, tu sabe que eu quero ser padre? Que bom, fez ela. E o rosto do Pirulito se iluminou. Agora, se alguém quer comentar, a minha pergunta é, o que você acha dessas duas versões de duas crianças que pensam em vocação religiosa? Quais são as diferenças, as similaridades entre os dois? Alguém tem comentários? Gente, fiquem à vontade para abrir o microfone e comentar, ok? Pierre, a primeira é poética, fala Pierre.
Você acha que a segunda não é? Oi, boa tarde. Eu penso que tanto o primeiro trecho como o segundo apresenta uma necessidade assim de ser o escolhido. Eles foram escolhidos para exercer essa vocação e é como se fosse um lugar de privilégio. Uhum. E aí eu fico pensando também que no Brasil, né, de onde esses autores são, houve um tempo em que mandar o filho para o seminário para ser sacerdote era um privilégio muito grande, né? No entanto que no período imperial brasileiro, né, no período colonial, era uma escolha difícil, porque seria aquela pessoa que iria estudar, aquele filho que iria para o seminário. Pronto. Henrique, gostaria de comentar. Eu tive a oportunidade de ler Dom Casmurro, e a diferença entre um e outro é que, em Dom Casmurro, Bentinho, ele na verdade, ele não quer, diferentemente de Pirulito, que ele tem essa vontade, ele já sente isso. Já, já Bentinho, como é em Dom Casmurro, né, que é um livro excelente, ele não quer uma promessa da mãe, inclusive ele insiste nisso. Essa é a diferença que eu notei, que eu percebo. Exatamente, concordo. Você está comentando aquilo lá na chat. Pronto, o que eu li nesses dois trechos é exatamente isso. Qual é a posição de falante da criança? No Dom Casmurro, a condição, essa criança que vem de uma família que tem condição de construir a vocação do Bentinho. É a família, a mãe, acompanhada da família inteira, que tenta construir a vocação do filho. O ponto de volta dramático na novela é quando, como falou Henrique, o Bentinho acha que ele não quer ser padre. E toda a questão do Bentinho, todo o drama do Bentinho, até um ponto do livro, é como fazer chegar essa mensagem para a mãe. A mãe não quer ouvir essa mensagem. A mãe não quer ouvir. Então, é uma criança privilegiada que não tem voz com seus pais, com sua família. No segundo, é o contrário, para mim. A criança quer, como falou Henrique, tem desejo de fazer isso, mas não tem ninguém para ouvir esse desejo. Para quê? Para que a criança fique uma situação que é uma forma de vulnerabilidade do ponto de vista social. Então, a coisa que tem em comum nesses dois trechos é que ninguém ouve a voz da criança. Para quê? Para que eu acho, ninguém acredita que a criança tem direito a ter uma sua própria voz. O que é interessante é que o mesmo acontece em dois contextos diferentes. Primeiro, uma família da burguesia brasileira. A segunda é um contexto de vulnerabilidade social. Mas nos dois contextos muito diferentes, o que acontece é que a criança não tem voz própria, não é sujeito de desejo. No caso do Bentinho, ele não deseja ser padre. No caso do Pirulito, ele deseja ser padre. Nos dois casos, o desejo da criança não é ouvido para ninguém, para os adultos.
Essa foi a minha pessoal reflexão sobre os dois. A questão da vocação, pronto, é uma das questões, mas você pode imaginar a mesma situação com outros tipos de desejos, por exemplo. E nos dois livros, por exemplo, tem referência ao desejo afetivo e sexual da criança, nos dois livros também. Também esses dois desejos não são ouvidos para a família, no caso, para os adultos, no outro caso, não são legitimados. Então, a ideia é que os dois livros são dois exemplos de adultos surdos aos desejos das crianças, para que as crianças não são reconhecidas como sujeitos legítimos portadores de desejo, na verdade. Pergunta: se uma criança em condição de vulnerabilidade na escola não sabe o que realmente é melhor para ela, o que maneira encontrar? Pronto. Eu vou falar sobre isso, Franklin, mas a minha resposta breve seria, pronto, primeiro, alguém procura perguntar para a criança ou não? Eu acho que na escola ninguém pergunta, primeiro. E se pergunta, a questão é, a gente é capaz de ouvir a resposta? Primeiro ponto. Mas eu vou responder na seguida da apresentação. Pronto. Então, a primeira questão é exatamente essa. Nós somos capazes de, primeiro, identificar condutas que são condutas de não reconhecimento dos alunos, das crianças, dos sujeitos vulneráveis, como portadores de conhecimento, de desejos, de sonhos, aspirações legítimos. Né? Por que eu acho tem um círculo vicioso nesse sentido? Porque a falta de reconhecimento leva a uma desvalorização do sujeito próprio, do próprio sujeito. A falta de reconhecimento leva o sujeito a pensar que ele não é legitimado mesmo. Vou um pouco mais rápido. Por exemplo, no campo da educação inclusiva, das necessidades especiais, você já observa algumas teorizações muito interessantes, como, por exemplo, de um colega noruego, o Jan Gru, que ele fala de marginalização inclusiva. Então, a ideia é que, pronto, a gente assume que nas escolas, na educação, já existem, já se desenvolvem práticas inclusivas. Né? Mas, paradoxalmente, aponta o Gru, essas práticas inclusivas acabam para reconhecer formalmente o direito à inclusão, mas negligencia outras características. Por exemplo, a educação inclusiva é focalizada nos processos, por exemplo, de aprendizagem. Né? É aprender a ferramenta, por exemplo, para acompanhar a didática. Mas outras, por exemplo, outras necessidades são totalmente negligenciadas. Por exemplo, necessidades afetivas. Tem toda a questão, por exemplo, da afetividade, da sexualidade de pessoas com deficiência. Então, imagina você ter reconhecido de uma forma o direito a estudar, mas não ter reconhecido o direito a amar. Por exemplo, enquanto adolescente. Essas são todas formas de marginalização inclusiva. Ou, por exemplo, a ideia que
que a inclusão acaba com você instalar uma entrada para os deficientes na escola. Mas não reconhecer, por exemplo, a legitimidade de pessoas com deficiência enquanto sujeitos políticos ativos, por exemplo. E saber, por exemplo, que os políticos que não têm deficiências sabem o que é bom, o que é bem para sujeitos com deficiências, em vez de reforçar, valorizar a voz desses sujeitos, ok? Pronto, eu acho que o conceito de injustiça epistêmica tem muita força, muita possibilidade para enfrentar esse tipo de questões na educação. Eu não sei quanto você tem familiaridade com esse conceito, é para isso que eu vou utilizar um pouco de tempo para tentar introduzir muito simplesmente essa ideia. O conceito de injustiça epistêmica foi desenvolvido a primeira vez para uma filósofa, Miranda Fricker, né? Um livro dos 2007, ela colocou essa questão que, em alguns casos da vida social, acontece uma falta de legitimação epistêmica de alguns sujeitos com base em um preconceito ou em um hábito cultural. Então, cada vez existe essa falta de legitimação causada por um preconceito, ela fala tem um ato de injustiça epistêmica. Ela individua dois tipos de injustiça epistêmica. A primeira é chamada injustiça testemunhal. O que ocorre quando, por exemplo, um preconceito faz que um ouvinte atribui ou não atribui um nível de credibilidade a uma declaração de um falante. Por exemplo muito concreto, quando você não atribui credibilidade à afirmação de uma mulher, por exemplo, porque você tem preconceito que mulheres não são ser racionais. Eu acho que você está ouvindo esse tipo de declarações na política brasileira hoje, não é? Ou, por exemplo, que as mulheres são demais emocionais, que as mulheres pensam com o coração, não pensam com a cabeça. Esse tipo de prejuízo leva a uma desvalorização de qualquer afirmação feita para uma mulher. Para que exista um prejuízo. E a pessoa ouvinte, ela tem a responsabilidade moral de não reconhecer esse prejuízo. De não reconhecer o outro enquanto falante legitimado. Por exemplo, crianças são ingênuas. Crianças não entendem coisas da vida. Crianças não entendem coisas de sexualidade. Crianças são inocentes. Todas essas são formas de prejuízo que não permitem atribuir credibilidade quando criança fala de algumas coisas, por exemplo. Segunda forma de injustiça epistêmica é a chamada injustiça hermenêutica, que é um fenômeno. A injustiça testemunhal é um fenômeno que acontece na relação interpersonal. A injustiça hermenêutica é um fenômeno mais coletivo. E ocorre quando existe uma lacuna nos recursos simbólicos, interpretativos de uma sociedade, que causa uma incapacidade ou uma desvalorização de uma afirmação de um sujeito, para que não existem palavras para reconhecer aquela condição. O caso mais claro, por exemplo, é quando
não existia o conceito na sociedade, ainda não era formado o conceito de assédio sexual, de assalto sexual, então as mulheres não tinham palavras, não tinham termos para nomear esse tipo de experiência. E não é somente a questão de nomear com outros, mas também nomear esse tipo de experiência para elaborar psicologicamente. Então, eu não me reconheço como vítima para que não existe esse tipo de crime, né, naquela sociedade. Então, por exemplo, assédio sexual não era considerado o mesmo crime. Não existia o mesmo conceito. Ou, no caso da criança, da educação especial, quando foi criado o conceito de transtorno de hiperatividade, então, chegou um recurso simbólico para reconhecer muitas formas de sofrimento, de dificuldades que antes não eram reconhecidas, porque não existia o conceito para reconhecer. Okay? Essa forma de injustiça epistêmica depende menos da responsabilidade individual, mas mais um problema social coletivo. O problema é que, em ambos os casos, essas formas de injustiça epistêmicas levam a uma avaliação injusta da pessoa, como sujeito epistêmico legítimo. Isso acontece muito frequentemente com todos os grupos marginais. Por exemplo, não sei se você conhece o fenômeno do mansplaining. Quando o computador de mulher trava, o homem chega lá e vai explicar como o computador funciona, de uma forma como se explicasse a uma criança. Por quê? Porque o homem acredita que a mulher não é capaz de entender, da mesma forma de homem. Né? Você faz o mesmo com a criança. Né? Todas essas formas de falta de reconhecimento de legitimidade são formas de injustiça epistêmica. Recentemente, essa pesquisa sobre a injustiça epistêmica encontrou a pesquisa sobre a descolonização, ampliando o conceito a qualquer forma de falta de reconhecimento, no caso de prejuízo. A descolonização nos fala que, geralmente, o alvo dos prejuízos são exatamente aquelas categorias interseccionais mais vulneráveis. Por exemplo, esse encontro entre teoria da injustiça epistêmica e descolonização levou ao desenvolvimento de outro conceito muito interessante, que é a chamada epistemologia da ignorância, que sublinha o papel das relações de poder, das diferenças de poder nas sociedades. Por exemplo, um exemplo muito claro, por exemplo, é a questão do Covid no Brasil. Quando os grupos dominantes intencionalmente ignoram realidade em favor de uma interpretação que consenta de manter o status quo. Por exemplo, toda a questão sobre ignorar a evidência científica sobre o Covid não é somente questão de ignorância, é questão de ignorar conscientemente evidência em favor daquela tese que vai mudar, que precisa mudar o status quo, por exemplo. Né? Então, você vê como esse conceito de justiça epistêmica já permite de interpretar muitas coisas que acontecem hoje. Allora, a coisa muito interessante para mim foi que não existiam muitos estudos sobre justiça epistêmica na psicologia. A psicologia da educação, por exemplo, não trabalhou muito com esse conceito.
tampouco no campo da necessidade da educação especial. Além de saber, no campo da educação, da psicologia da educação, de saber muito bem que geralmente as categorias que caem no âmbito da educação especial são categorias interseccionais. Então, problemas de aprendizagem, de queixa escolar, não acontece de forma singular, mas muitas categorias, por exemplo, criança com autismo, cruzam com problemas de pobreza, por exemplo. Problemas de aprendizagem, em geral, transtorno de aprendizagem, podem cruzar com a condição de ser uma criança migrante. Questões de inclusão atingem campos diferentes. A gente sabe disso, mas a gente não utilizou ainda muito na psicologia essa categoria da injustiça epistêmica. Pronto. Como isso vai se cruzar com a psicologia cultural? É os conceitos que a gente está desenvolvendo. Espera, eu vou... Precisa um pouco mais de luz, eu acho. Como isso vai se cruzar com a psicologia cultural? A gente, por exemplo, está desenvolvendo uma reflexão sobre as formas com que as instituições educacionais orientam desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se você pega qualquer instituição de educação, de ensino, você vê como existe um espaço, uma gama de aceitabilidade no desenvolvimento. Por exemplo, tem algumas trajetórias de desenvolvimento que são aceitáveis. Outras formas de desenvolvimento não são aceitáveis. Essa gama muda no contexto sociohistórico. Por exemplo, algumas formas de deficiências que até 20 anos atrás não eram consideradas aceitáveis, então não cabia na educação, na instituição educacional, agora são aceitas. Entra em uma forma de desenvolvimento aceitáveis. Conforme com essa ideia, que é uma ideia baseada nos sistemas de valores da sociedade, a escola, para simplificar, a escola define o que a gente chama de janela de possibilidade. Por exemplo, uma forma de desenvolvimento aceitável é que a criança quer diventar doutor ou astronauta. Não é aceitável que a criança quer diventar criminal, por exemplo. Para quê? Para que o sistema de valor identifica uma trajetória certa de desenvolvimento, uma trajetória que não é certa. Agora, se você muda o contexto, talvez existem contextos socioculturais em que se tornar do tráfico é uma forma aceitável. Estudar não é aceitável. Então, você vê como essa janela de possibilidade que define a trajetória desenvolvimental muda conforme com condições sociohistóricas. Mas o problema é todo o debate sobre a inclusão, na verdade, foi um trabalho de mudar a forma dessa janela de possibilidade. Mas isso muda o tempo todo.
essas formas de desenvolvimento aceitáveis e não aceitáveis não são estáveis, podem mudar. E, às vezes, conquistas que a gente acha importantes podem se mostrar muito frágeis, sociohistoricamente. A gente está exatamente atravessando um período histórico naquele as formas de desenvolvimento que eram aceitáveis a formas múltiplas de desenvolvimento, agora estão sob ataque, porque tem um movimento social que tenta de tirar essas formas de desenvolvimento de uma janela de aceitabilidade. Né? Vou fazer um exemplo concreto. Por exemplo, agora, como funciona a janela de possibilidade? Eu botei aqui 4 trajetórias possíveis. Cada linha é uma criança, ok? Então, uma sociedade define a janela de aceitabilidade a cada idade. Por exemplo, coisas que são aceitáveis para uma criança de 4 anos não são mais aceitáveis quando esse cara chega a 24 anos. Pronto, você pode... Quando você estava com 4 anos, sua mãe permitia que você fazia algumas coisas, não é? Inclusive romper ou fazer coisas, não? Romper coisas. Quando você chega a 24 anos, não é mais aceitável. Agora, vamos imaginar 4 trajetórias de 4 alunos da escola. A primeira trajetória, começa para a trajetória A. Um aluno que começa a sua vida escolar no meio da janela da aceitabilidade. Uma criança, o que a gente chamaria de uma criança normal, né, no senso, na fala comum. Né? E essa trajetória acaba de repente. Desculpa. Essa trajetória acaba de repente. Essa é a trajetória de vida de uma criança que pode ser morta, por exemplo, para uma doença, pode ser saída da escola, por exemplo. Então, a trajetória desenvolvimental dessa criança não existe mais para a escola. A segunda, por exemplo. Não, vou para a terceira. A terceira, a trajetória C. É o sonho de qualquer escola, o aluno médio. Que não é ruim, mas não é excelente, que faz o seu trabalho arrumadinho, que não tem transtornos, não causa problemas. Né? Esse é o sonho de qualquer instituição educacional, ainda hoje. Né? O aluno meio. A escola é feita para os alunos meios. Esse aluno vai passar a sua trajetória desenvolvimental toda uma gama de aceitabilidade. Agora, o aluno B. Essa é o que eu acho é a trajetória normal de inclusão. É um aluno que, por exemplo, começa a trajetória escolar com uma forma de deficiência. Pode ser qualquer tipo de forma de deficiência. Pode ser qualquer transtorno de aprendizagem. E o objetivo da escola é de levar esse aluno a um nível que seja aceitável. Então, um aluno que começa fora da janela da aceitabilidade, o seu desenvolvimento é orientado para a escola até chegar a um ponto que seja aceitável. Eu acho ainda mais interessante a trajetória D, que é a trajetória de um aluno que pode começar na janela de possibilidade, ou pode começar também fora, no sentido de poder ter alguma deficiência inicial, mas chega a desenvolver de uma forma que é fora da janela de possibilidade, mas no sentido positivo.
Por exemplo, eu sempre faço o exemplo do Stephen Hawking. Você conhece o físico Stephen Hawking? Aquele cara na cadeia de rodas. Ok? Você sabe, a história de vida, a trajetória de vida do Stephen Hawking. O Stephen Hawking foi diagnosticado da esclerose quando estava com 24 anos no doutorado. Ele estava fazendo doutorado em física. Foi diagnosticado e foi, falaram que só tinha 2 anos de vida. Então, o Stephen Hawking caiu na depressão, no alcoolismo. Depois, o que aconteceu é que ele escolheu de continuar o seu trabalho, ainda tinha essa diagnose. O resultado foi que, progressivamente, ele se virou um deficiente em algumas características, mas ele construiu uma trajetória de desenvolvimento única, totalmente única, que não pode ser prevista a partir da janela de possibilidade, mas acabou com ampliar a visão de possibilidades de desenvolvimento de uma pessoa com deficiências no sistema educacional. Então, ele mudou a dimensão da janela de possibilidade, até, inclusive, vivendo até 87 anos. Então, eu acho que, na realidade, o problema que eu vou apontar aqui é que os sistemas educacionais, eles não estão preparados para lidar com essas duas formas de excepcionalidade. Ele não tem a capacidade de reconhecer como sujeito epistêmico legítimo essas duas formas extremas, do que caem embaixo e em cima da janela de possibilidade. Esse é um problema geral dos sistemas educacionais. Pronto. Só para acabar com esse negócio, porque estou falando demais. Então, a minha questão agora é acrescentar como o desafio do contexto escolar é que, além da vontade de produzir práticas e políticas inclusivas, o risco é que tem formas de preconceito que não permitem legitimar totalmente todos os sujeitos que estão no processo desenvolvimental, no processo educacional. Essa é a forma de marginalização inclusiva. Então, reconhecer somente alguns bisonhos desses sujeitos, mas não chegar a perguntar aos sujeitos mesmos qual é a expressar a própria posição epistêmica, o próprio ponto de vista, os próprios bisonhos, os próprios desejos, as próprias aspirações. E falar sempre de forma que os adultos, os normais, sabem o que é o melhor para você, o que é bom para você. Essa é uma questão que toca não somente a legitimação do sujeito vulnerável enquanto sujeito epistêmico legítimo, mas atinge também a posição do educador. Aqui não é somente a ideia do educador como educador inclusivo, mas é a ideia do educador que tem a responsabilidade de cultivar também as suas próprias virtudes epistêmicas. Significa ter, por exemplo, a humildade epistêmica, de não pensar, de saber sempre qual é a coisa melhor para o outro. Né? Esse problema não é somente para... tentando de articular que esse problema não é somente um problema, por exemplo, que se aplica a sujeitos, alunos com deficiência. Imagina, por exemplo, os alunos índios.
Aqui o prejuízo, por exemplo, pode ser de outra forma. Por exemplo, não reconhecendo o sistema de conhecimento e de valores tradicionais como legítimo. Esse prejuízo vai fazer que o sujeito, o aluno índio, por exemplo, não é completamente reconhecido como sujeito epistêmico legítimo na escola. Pronto, acabo aqui. Somente algumas referências. Obrigado, gente. Bom, obrigado, professor Luca, pela exposição. Agora a gente vai iniciar um bate-papo, né? A gente abre agora o momento para perguntas e eu queria que vocês pode fazer de duas formas. Você pode se inscrever no chat para perguntar, ou você pode abrir o microfone, certo? Mas eu gostaria que, mesmo que você queira abrir o microfone, que você se inscreva lá no chat para a gente seguir uma ordem, tá certo? Então, já temos, professor, uma pergunta no chat, a pergunta do Diego. Sim, eu vi. Bom, primeiro, obrigado, Diego, pela pergunta, porque essa é exatamente a tarefa do projeto que estou tentando desenvolver. Você tocou o ponto fundamental, para que tem duas coisas. Primeiro como a gente vai aprender a deconstruir, reconhecer atos de injustiça epistêmica. Para que, veja só, eu não estou falando que, por exemplo, professores têm mala fé nos alunos. Não é isso. Tem formas de injustiça epistêmicas que são prejuízos conscientes. Né? E isso é uma forma horrível de prejuízo. Mas tem formas, por exemplo, eu posso, no caso, por exemplo, vou voltar ao exemplo do Dom Casmurro, ok? A mãe de Dom Casmurro, de Bentinho, ele ama Bentinho. Ela sofre por Bentinho. Okay? Então, ela está é dona de bem, para falar assim. Então, não tem uma intenção negativa para o Bentinho. Né? Somente ela não é capaz de reconhecer o desejo do Bentinho como legítimo. Ok? Então, a primeira questão é como a gente aprende a desconstruir formas reconhecer formas de injustiça epistêmica. O segundo ponto para mim é que a escola tem que fazer mais que isso. Quando eu falo de virtudes epistêmicas, eu acho que o papel da escola é aquilo de promover a justiça epistêmica. Não é somente reconhecer injustiça, mas atuar para promover formas de justiça epistêmica, que seria, para mim, a capacidade de reconhecer, de promover, de visibilizar, de dar voz a todas as instâncias de um contexto educacional, que é a mesma coisa que dar voz a todas as instâncias de um contexto social. Então, reforçar, empoderar as vozes. Esse é um ato de justiça epistêmica para mim. Mas como fazer no concreto? Pronto, esse é o objeto de estudo. Enquanto o pessoal se inscreve, gente, vocês podem se inscrever lá no chat, certo? Eu gostaria de colocar também uma pergunta, professor Luca. Você, na sua apresentação, você colocou a questão da injustiça epistêmica sempre em relação a uma pessoa, ou seja, que é um falante, né, que é capaz de expressar, né, a sua fala perante o mundo. Eu queria me referir, ou talvez perguntar, né,
se esse conceito seria possível de a gente aplicar para outro sistema simbólico que não o da fala, que seria a música, por exemplo. Eu vou referir uma experiência. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei um professor e ele relatou o seguinte caso. Ele começou a estudar música, aprender música, na verdade, em casa, com o pai, com os tios, com a família, e era um tipo de música, vamos dizer assim, popular, né? Um tipo de música que fazia em casa com os pais e com a família dele. Quando ele foi para uma escola de música, estudar música, né? E aí nós temos o papel da escola, não é a escola regular, mas é uma escola também. Ele sentiu que aquela música que ele fazia era tratada, e aqui eu uso a palavra dele, era tratada como lixo, porque era desconsiderada totalmente diante de um outro tipo de música, que seria a música do repertório clássico erudito. Esse tipo de análise da injustiça epistêmica pode ser aplicado a esse tipo de situação, ou de um sistema simbólico como a música também? Com certeza, com certeza, com certeza. Por exemplo, em geral, a música popular sempre tive problema, popular em qualquer parte do lugar do mundo, sempre tive problemas em entrar nas escolas. Sempre tive problema. Somente em alguns momentos históricos, em alguns lugares, foi reconhecida. Mas essa é uma luta, uma negociação que sempre acontece. Por exemplo, a ideia, o que você falou, se aplica ao gênero de música, mas também aos tipos de instrumento que você toca, por exemplo. Mas a ideia, pessoalmente, você veja, a questão de cultivar justiça epistêmica e virtude epistêmica é também que, se você olha ao processo inovador na música, o que vem fora do contexto acadêmico, o que vem do contexto popular, sempre é um elemento de grande inovação na música. Imagina, não sei, por exemplo, a descoberta da música popular no romanticismo ou na vanguarda do Stravinsky, por exemplo. Foi um motor de inovação incrível. Então, por exemplo, cultivar essa legitimação de formas diferentes de música seria uma vantagem também para a música mesma. Ok, obrigado. Nós temos alguns comentários e uma dúvida no chat. Nós temos um comentário de Patrícia. Patrícia diz assim: uma autora brasileira da área de psicologia escolar, a Maria Helena Souza Prato, abordava o preconceito contra o aluno pobre e negro e como esse preconceito se relacionava a uma profecia autorrealizadora. Sim, exatamente isso. O que eu falava, quando é um círculo de desestima. Também, porque, de um lado, as expectativas do professor caem, e as expectativas do aluno sobre si mesmo caem. Mas também, por exemplo, tem uma forma de... talvez eu não falei, por exemplo, para que ainda não pensei muito nisso, mas quais são as estratégias de resistência do sujeito vulnerável frente à injustiça epistêmica? Uma das formas de resistências mais comuns, eu acho, é o silêncio. Se silenciar. O aluno não responde, não para que não sabe que responder, mas para que acha que a sua resposta não vai ser ouvida. Por exemplo. A Ayla coloca uma dúvida no chat também. Quando cada trajetória vai se expandindo para fora da janela de possibilidades, podemos considerar que vai acontecendo uma alteração nessas janelas para além do caso individual? Isso era exatamente o meu exemplo do Stephen Hawking. Mas isso acontece muito raramente. A ideia de excepcionalidade é a ideia do Stephen Hawking, exatamente.
Ou, por exemplo, a ideia não sei, de uma pessoa que foi autodidata, né, e que chegou a um nível de excelência em um campo, por exemplo. Mas tem um problema sempre, que essa excepcionalidade tem que ser reconhecida socialmente para chegar a mudar a janela de possibilidade. Eu acho que essa questão do reconhecimento social, da legitimação social, é o lugar, por exemplo, onde se joga a partida, o match da injustiça hermenêutica, por exemplo. Eu acho que Maninha se inscreveu e eu pulei o nome dela. Maninha, é isso mesmo? Você confirma? Confirmo. Tá me ouvindo? Tá, Luca? Isso. Eu estava pensando que, para que você reconheça a voz do outro, você tem de estabelecer um primeiro estágio de estabelecer alguma coisa em conjunto. E eu estava na linha dos estudos de Danilo, que a comunicação com o povo indígena tem outra concepção. Assim, de alguma maneira, também acontece, eu acho, então, uma disponibilidade para ouvir o outro e ver se o outro está sendo compreendido. Eu acho isso bem a primeiro passo para reconhecer. Está entendendo? O que você acha disso? Eu acho, sim, eu concordo. Que a ideia do Danilo é ainda mais básica, no sentido. Mais básica no sentido que o Danilo faz referência a mundos distintos. Isso. Então, o problema do Danilo é o que acontece quando mundos distintos têm que começar um diálogo. Isso. Okay? Aqui a questão já é uma questão diferente, no sentido que é como é mais que eu uso o outro sem ouvir o outro. No sentido que a ideia da injustiça epistêmica é que eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que o que você está dizendo não tem importância ou não tem verdade para que você pertence a uma categoria prejudicada, que tem prejuízos. Uhum. É isso. Exatamente, por exemplo, já é o reconhecimento, por exemplo, um exemplo com índios da Austrália, aborígenes da Austrália. Quando os ingleses chegaram lá na Austrália, o capitão Cook, falando nos seus diários, falou que tinha encontrado os primeiros seres humanos sem religião. Por exemplo, a ideia era, naquele tempo, que todos os seres humanos tinham uma forma de religião. Ok? Também povos primitivos, para falar assim. O capitão Cook, ele falou, hemos encontrado pela primeira vez um povo que não tem religião. É tão primitivo que não tem religião. Por quê? Porque ele não conseguia reconhecer as formas religiosas daquele povo como formas religiosas. Então, lá é a base de qualquer forma. Por quê? Porque lá o prejuízo estava no feito que as formas religiosas, por exemplo, têm uma janela de aceitabilidade. As formas dos aborígenes australianos caíam fora daquela janela. Então, não eram reconhecidas como enquanto formas religiosas.
por exemplo, esse é um exemplo de que estou falando. Mas eu acho que a contribuição do Danilo nesse sentido é muito importante e cruza a questão da injustiça epistêmica no ponto em que as formas tradicionais, por exemplo, não são reconhecidas como formas de conhecimento legítimo na escola, por exemplo. Tem alguém depois de mim? Eu tenho mais para perguntar. Eu dou o lugar. Eu deixo por fim. Robson manda. Tem mais 3 pessoas, Maninha. Eu volto depois. Então. Pronto, de volta. Eu tenho um exemplo de o tratamento de jovens que são, pela justiça, eles são internados. Que eu escrevi um artigo sobre isso com um aluno meu. Jovens malfeitores, eu não sei o nome, me esqueci. Certo. Professora Bernardina. Boa tarde, professor Luca. Eu sou integrante também do DIPEM, sou professora aqui do Campus Belo Jardim. É uma alegria tê-lo conosco. E a sua fala me tocou bastante, porque eu comecei a fazer um movimento com relação ao trabalho que acabei de orientar. E a gente toma os atos normativos do IFPE no que se relaciona à inclusão de alunos quilombolas. E o questionamento que a gente faz é que o ato normativo não basta para incluir o outro. Por que não? Quando a gente vai lidar com esse campo de informação, o acesso à comunidade no dia de domingo, quando o exame de seleção ocorre, é impossível, porque não tem carro para aquela comunidade. A comunidade não se reconhece dentro do instituto, né? Há uma negação da sua legitimidade. Não existe nenhum aluno quilombola naquele campus, mesmo a comunidade ficando a 16 quilômetros dela. Falta de acesso à internet para fazer a inscrição. O vestibular muitas vezes coincide com o retiro espiritual dos jovens. Nessa perspectiva, nós teríamos uma marginalização inclusiva, não é? Um ato normativo que aponta para essa inclusão, mas, de fato, na operacionalização da questão, ele não consegue acessar. Vou lhe tranquilizar, como era uma pesquisação, a gente conseguiu, inclusive, atuar no edital, gerar alguns produtos de intervenção, e a gente conseguiu que 6 alunos quilombolas, pela primeira vez, conseguissem entrar no IFPE. 11 se inscreveram e 6 passaram, né? Mas aí eu vou me encontrando nessa sua exposição e pensei, por que eu não acessei isso há um ano, né? Porque eu iria dialogar, com certeza, com a questão da marginalização inclusiva e da injustiça e da justiça epistêmica. Então, muito obrigada por me trazer essas questões tão importantes. Numa reescrita, eu vou trazer esse diálogo com você, com certeza. Muito obrigada. Você quer fazer algum comentário, Luca, ou podemos passar para próximo? Não, eu vou comentar depois, porque já tem pessoal falando. Não quero. Estou falando demais. Tá bom. Adilson, então. Adilson. Boa tarde. Parabéns, professor Luca, pela abordagem da injustiça econômica e a educação. A apresentação do professor Luca remeteu-me a alguns aspectos relacionados à colonização, sobretudo em alguns países da África Austral. Estou a falar de Moçambique, África do Sul, Suazilândia, que agora é Suatine, Zimbábue, Malawi. E, bem, nesses países, os estudos sobre a inclusão
focalizam mais a questão de formação de professores, metodologias de ensino, recursos, redes de apoio, e não focalizam aspectos culturais, por exemplo. E essa abordagem do professor Luca é muito interessante porque traz uma proposta para focalizar aspectos culturais. É que nesses países apresentam algumas características, como, por exemplo, a questão multilinguística. Então, por exemplo, países que apresentam várias línguas, os chamados dialetos locais. E esses aspectos não são considerados, por exemplo, no contexto escolar. Então, isto também pode ser visto como uma limitação, por exemplo, neste processo de inclusão. Agora, alguns estudos também classificam a questão da inclusão como algo, por exemplo, impossível. A inclusão é impossível. E remete-nos à questão da perspectiva, por exemplo, do racialismo. Quando se fala do racismo, de que é possível conviverem nos mesmos lugares, negros e brancos, e isso vai se enquadrar na epistemologia que o professor Luca traz. Agora, em relação às crianças com deficiência, eu tenho uma pergunta para o professor Luca. Assim. Uma vez que fala-se, por exemplo, de crianças com deficiência, fala-se também de fraca formação ou preparação dos professores. Como é que nós poderíamos formar, ou seja, que competências nós poderíamos propor para um professor atuar nessa perspectiva de inclusão de crianças com deficiência? Sim. Obrigado. Bom, eu vou responder às últimas duas perguntas, porque eu acho que são relacionadas. Primeiro, muito obrigado, porque os dois trazeram exemplos de como esse conceito da justiça epistêmica pode ajudar a deconstruir e visibilizar problemas e práticas de formas muito distintas. Okay? A ideia de justiça epistêmica é, na verdade, um conceito muito abstrato, muito geral. Né? Então, é muito fácil começar a ver e a pensar que há injustiça epistêmica em qualquer lugar. Okay? Mas tem uma discussão muito importante sobre a responsabilidade individual. Então, quais são as ações que cada um de nós pode intentar para superar e cultivar virtudes epistêmicas. Então, tem um nível que é um nível de comprometimento individual e tem um nível que é um nível estrutural. Né? Mas eu acho que os exemplos que você trazeram são exemplos em que o conceito de injustiça epistêmica pode ajudar a entender o que está acontecendo, ok? Segundo ponto é a questão dos professores, formação dos professores. Né? É verdade, eu acho que eu não tenho muita experiência de formação de professores no campo da educação especial, mas o que eu estou vendo é que o enfoque é muito sobre o que falava o Adilson. Então, como os professores aprendem técnicas de ensino e aprendizagem com sujeitos com necessidades especiais. Né? Então, como aprender a ler, a escrever, as pessoas que têm deficiência, por exemplo, ok? Isso é conforme a uma visão instrumental da escola, que é uma visão dominante hoje. Também porque é mais fácil para o professor não reconhecer o outro como sujeito legítimo, que traz instâncias, exigências, que também são
são perturbadoras da ordem da escola. Então, é mais fácil. Eu não tenho uma solução agora, eu não sei como se pode integrar a formação dos professores no sentido de cultivar a justiça epistêmica. Ainda não tenho solução, infelizmente. Mas eu acho que a direção é, primeiro, aquela de, Ana Luísa, exatamente, aquela de identificar os mecanismos, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, eu acho, em geral, cultivar uma ideia de educação que seja a ideia de cultivar trajetórias de desenvolvimentos de cada um. Então, cada um tem necessidade. A minha filosofia é que cada um tem necessidade, cada um de nós tem necessidades especiais no seu próprio desenvolvimento. Então, reconhecer isso já a um nível geral, a um nível abstrato, mas já é um passo importante para escolher de cultivar justiça epistêmica. Arthur colocou uma pergunta no chat. Os traços e marcas de colonialidade reforçam a injustiça epistêmica, incluindo as questões simbólicas já sacralizadas? Com certeza, com certeza. Todo o edifício da colonização é baseado na ideia que tem culturas menores, culturas mais primitivas, culturas menos desenvolvidas. E que as formas de legitimização das culturas, como do ponto de vista epistêmico, são as formas que os países colonizadores escolhem. Tem aquele maravilhoso documentário que se chama Schooling the World, em que se mostra como, por exemplo, no sistema educacional indiano, que é totalmente construído sobre o modelo inglês, o ideal de desenvolvimento dos indianos era se virar brancos dentro, para poder chegar ao nível de legitimização que permite o acesso às cargas públicas, políticas, administrativas no Império Indiano. Então, toda a colonização é baseada na injustiça epistêmica. Tem um comentário, não é exatamente uma pergunta, mas eu vou ler. O objetivo em ouvir essa discussão é justamente por ser professora. Quem está fazendo comentário é a Dirlane. Nas salas de aula, encontramos mundos diversificados. O entendimento entre as partes precisa ser baseado na justiça hermenêutica. Sim, concordo. Tem uma pergunta também da Ana Luísa. Identificar os mecanismos de exclusão poderia ser um caminho para a materialização da justiça epistêmica nas instituições educacionais? Sim, eu creio que já respondi a isso. O primeiro passo é seguramente isso. E a próxima pergunta, de Jesua Carvalho. As escolas estão preparadas para alunos médios, falando da janela de possibilidade, e as universidades continuam formando professores para atuarem apenas nesta perspectiva? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que sim. Porque, em geral, a ideia do aluno médio nasce com a escolarização de massa. Com a ideia que os sistemas escolares têm que formar uma massa de pessoas, de uma forma que cada um chega a um nível mínimo ou médio de educação. Então, se você tem que trabalhar com grandes números,
você tende a identificar alguns objetivos médios. Né? Em um sentido, eu acho que a universidade tem um pouco essa ideia. Por exemplo, eu acho muito interessante, saiu há poucos anos um livro de um sociólogo, um filósofo francês, que falava de mediocracia. Falava que a gente não está na sociedade da meritocracia, mas está na sociedade da mediocracia. Se você olha os níveis mais altos de dirigência, de gerenciamento político, administrativo, econômico, são pessoas que têm capacidades médias. Não é... Os sistemas de seleção não favorecem excelências, mas favorecem aquele que fica no padrão. Professora Tatiana. Oi, Luca. Oi, querida. Consegui, finalmente. Tive que vir para a casa da minha mãe para poder usar a internet dela. Mas, olha, o que eu tenho a comentar é um pouco nessa linha dessa última pergunta, né? É uma coisa que tem me preocupado bastante, sempre que eu tenho a oportunidade de dar palestra para professores, e eu gosto muito quando os coordenadores e os gestores das escolas estão, porque aí eu tenho a chance de falar com eles também, é de que há um esforço e uma pseudo-inclusão desses alunos que estão à margem, né? Então, eles entram na escola, mas, de fato, a gente não vê uma mudança, porque mudam-se as leis para se flexibilizar e essas pessoas entrarem. Mas, depois disso, a gente não vê nenhum esforço concreto, real, no sentido de colaborar com o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente vê as repetições, as exclusões, aqueles alunos que ficam passando de um ano para o outro sem aprender nada, e me parece que, de um modo geral, o entendimento da escola hoje é muito no sentido de reproduzir o que a sociedade vive, no sentido de aligeirar tudo. Então, é uma corrida. Então, a gente vê, todos os meses, os alunos precisam fazer provas com uma infinidade de conteúdos que não vão fazer muita diferença para eles, porque são informações e não é a informação que vai construir um pensamento crítico, reflexivo, a gente sabe disso. E me angustia ver professores que sabem disso, mas que estão numa armadilha, digamos assim, e são pressionados a cumprir um currículo pesado, porque tem que cumprir aquilo que, se for numa escola particular, aquilo que a direção da escola diz, e se for no ensino público, eu não entendo muito bem por que isso acontece, mas a gente ainda vê essa cena se reproduzir, né? Então, a partir desse seu projeto, você já pensou em como, porque eu acredito que os professores, ao meu ver, serão os grandes protagonistas de uma mudança nesse sentido. Então, você já pensou sobre isso? Desculpa, eu perdi a palestra, cheguei já no final, mas eu tinha visto seus slides. Então, você já tinha pensado sobre essa questão da atuação do professor nessa reviravolta que é necessária para haver essa justiça epistêmica? Pronto. Essa é a pergunta que já foi feita muitas vezes. Eu já falei que não tem uma solução ainda. Só um comentário, que quando a gente fala da situação nas escolas, eu acho que é importante não
a tendência é aquela de falar negativo. Né? Mas isso também é parcialmente um prejuízo. Né? Parcialmente. Nas escolas, como você falou, justamente, a escola é uma espelho da sociedade. Então, na escola tem as duas coisas. Tem verdadeiros processos de inclusão e tem também práticas de marginalização inclusiva. Ou, às vezes, tem práticas de discriminação, sem problema. Porque tem também contextos na que discriminação não é desvalor, infelizmente. Essa virada à direita no mundo em geral, infelizmente, está voltando a pessoal a falar explicitamente que discriminação não é desvalor. Isso é muito perigoso, mas está acontecendo. Mas então, a questão é que nas escolas acontecem muitas coisas diferentes. Mas eu acho que uma questão crítica é exatamente essa. A ideia sempre foi, o ideal foi que a escola é o lugar para diminuir as injustiças e desigualdades sociais. Né? Infelizmente, isso não está acontecendo muito. Aconteceu no passado, não está acontecendo muito. A escola, muitas vezes, tende a reproduzir as desigualdades sociais. Esse é um problema muito sério. Eu acho que, como você falou, questões de injustiça epistêmica ou de marginalização inclusiva tem que ver com isso. Tem que ver com isso. O papel do professor, a questão é que a gente ainda tem essa ideia do professor isolado, do professor herói, do professor que pode mudar coisas sozinha. O que falta, eu acho, hoje, muito, é uma consciência coletiva dos educadores. Não somente no Brasil, em geral. Para quê? Para que o que aconteceu no processo de construção, talvez a minha é uma visão um pouco superficial, peço desculpa, mas essa é a minha ideia, que no longo dos anos, nos últimos 30 anos a menos, a profissão de ensinante no mundo foi sindicalizada de forma que tende a isolar professores. Não existe uma consciência coletiva dos professores, senão por questões de salário, de condições de trabalho. E, geralmente, essas reivindicações coletivas dos professores perdem. Nunca ganham sindicatos de professores no mundo. Mas a ideia, uma identidade coletiva de professor como educador, que pode mudar a sociedade, que era, por exemplo, o ideal do Freire. O Freire não fala de professor herói, sozinho, que luta contra... A gente precisa de consciência coletiva. É aqui que a questão da injustiça hermenêutica. Então, a mudança das formas de entender e de categorizar a sociedade que entra em jogo. Desculpe, falei demais. A gente não tem mais perguntas no chat. Tatiana? Bem, como a gente não tem mais perguntas, não sei se o Luca quer acrescentar mais alguma coisa. Acabou de aparecer uma pergunta aí no chat, Tatiana. Foi. Oi. Renan, né? Sou eu. Você está me ouvindo? Não está? Sua Pia. Oi, Pia. Oi. Eu assisti a palestra, muito obrigada, Luca, para essa sua fala, essas suas contribuições, que achei, a gente está discutindo bastante sobre esse conceito, mas eu acho aqui interessante discutir junto sobre um elemento, sabe, porque essa noção de justiça epistêmica, de injustiça epistêmica, é uma, digamos assim, vem
ela coloca juntas, ela produz uma dupla de duas coisas extremamente relevantes. Primeiro, a noção de injustiça. Claro, a gente tem um conhecimento de que significa, mas eu acho que o mais relevante dessa dupla de justiça epistêmica é a noção, a palavra epistêmica, porque aqui, como já Luca falou, eu só queria, sabe, ampliar um pouquinho, reforçar um pouquinho essa parte sobre o ato de, digamos assim, silenciar ou não reconhecer o outro como sujeito que tem direito de fala, o que o sistema o sistema dele é um sistema que não tem valor, que não diz nada a respeito de bom, a respeito de uma porção da realidade. Isso me parece violento, de qualquer forma, muito violento, entendeu? Sabe, eu acho que isso diz muito a respeito de uma do nível de interação. Estou pensando, sabe, uma fala, estou compartilhando algumas elaborações muito incipientes, muito embriônica agora com vocês, não tem uma direção mesmo a minha discussão. Mas, como o Luca disse na sua primeira, uma das duas formas de injustiça, é uma injustiça relacional. Ela vem a injustiça testemunial, ela sai de uma relação onde um silencia, digamos assim, ou diminui o valor epistêmico do outro, e outra fica, digamos assim, calado, entendeu? Fica não sabendo, não tendo mais espaço. Isso na dinâmica, entendeu? Eu quero dizer, me parece, Luca, essa é uma pergunta para você, me parece que, uma vez mais, a gente tem que aplicar um modelo dinâmico que implica uma comparticipação, uma coação, uma ação conjunta de duas pessoas, ou de dois ou mais atores sociais. Para ter uma injustiça epistêmica, tem, por enquanto, os dois lados que estão ali, sabe? Cada um com um papel. Quando esse conceito entra no âmbito escolar, no âmbito educacional, a questão fica muito complicada, entendeu? Eu me lembro que a gente já vem de algumas leituras, também aqui entre nós tem o querido João Tenório, que ele trabalha muito com o movimento dentro da ciência, passando do nível, digamos assim, menos elaborado a uma formação mais elaborada. Aí, quando o professor coloca em sala de aula, você está errado, a sua percepção do fenômeno químico ou do fenômeno biológico não é certa, não está dando certo, etc., etc., isso está dentro de um processo que é uma forma um pouquinho mais, digamos assim, fluida, eu diria, mas sempre dentro um processo de injustiça epistêmica. Por quê? Porque, veja, em vez de usar aquele base, conhecimento, embora seja menos codificado, menos sofisticado, é algo que pertencia ao mundo experiencial, e a forma que o sujeito, o aluno, qualquer outra pessoa entende. Aí ele é um ponto de partida para ser valorado, não para ser desvalorado, entendeu? O grande erro que eu acho existe, tanto na instituição quanto na fala comum das pessoas, é aqui o ponto de Manina, a desvalorização como ponto de partida, em vez de abrir uma área possível, intermediária, onde eu vou ver,
essa pessoa está me dizendo isso, a gente já coloca uma fronteira, diria, nas minhas falas, nas minhas palavras, muito assim, simples, um limite, uma barreira ao entendimento, entendeu? Isso é o primeiro ato de uma injustiça epistêmica, que é para se atuar, na minha percepção, Luca, isso é na minha opinião, precisa que o outro também aceite esse silenciamento, entendeu? Ele fica calado, ele não faz um protesto, ele sabe, não tem uma contra-voz, entendeu? E aí isso acontece muitas vezes, isso acontece por várias, milhares de razões, mas é sempre uma ação que tem uma ida e volta, entendeu? É processual. Existe porque duas pessoas estão criando aquilo. Um se colocando em uma posição e outra aceitando aquela posição. Aceitando até de uma forma inconsciente. Mas existe uma cooperação para se produzir uma injustiça epistêmica. Não sei se você concorda, se você... Não é questão de concordar, não é questão de concordar ou não. É questão que eu acho que são questões muito complexas. Primeiro, concordo que é uma questão de relação, com certeza. Tem também uma questão que é de relações de poder. Claro. É muito fácil que a injustiça epistêmica se produza numa condição de assimetria de poder, já como condição inicial. Né? É para isso que é muito importante prestar atenção às categorias vulneráveis, para a definição que as categorias vulneráveis são categorias que ficam em uma condição de poder menor. Quanto à questão da reciprocidade, não sei, eu acho que há muitas condições diferentes. Por exemplo, silenciamento não necessariamente é passividade. Tem forma de autossilenciamento que pode ter o significado de ser submisso, de aceitar a submissão, e tem uma forma de silenciamento que é uma forma de resistência ativa, por exemplo. Então, o que concordo é que para interpretar o que acontece, os comportamentos, a gente precisa olhar a dinâmica da relação. Isso concordo totalmente, com certeza. Mas eu acho que as formas de resistência... É interessante, porque se você olha para a história, muitos povos indígenas atuaram a autossilenciamento ou como se chama? A retirada, o isolamento, como formas de resistência. Os colonizadores, por exemplo, não entenderam o significado desses comportamentos, por exemplo. Não entenderam que é uma forma de, falamos assim, de desrespeito para o colonizador, por exemplo. Interpretaram aqueles comportamentos como formas de menor condição epistêmica daqueles povos, por exemplo. Então, essa forma de mal-entendimento, que depois, por exemplo, formas de mal-entendimento que coloca o Danilo, por exemplo, na tradição do Viveiro de Castro, podem acontecer na relação dinâmica. Mas a ideia é que tem uma questão de poder, e tem uma questão de prejuízo, e tem uma questão de legitimação. Todas essas coisas podem assumir formas muito diferentes. Tem uma fenomenologia, eu acho, muito, muito grande nesse sentido.
Temos uma pergunta também de... Deixa eu ver aqui, é de Renan. Como pensar a justiça epistêmica no contexto de crianças e jovens em conflito com a lei, que cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade por acometimento de ato infracional? Muitas vezes, um jovem nessa situação acumula muitas formas de vulnerabilidades e exclusões. Como a psicologia cultural e a educação têm refletido particularmente sobre essa questão? E por causa do horário, essa vai ser a última pergunta, tá, Luca? Tá bom, tá bom. Do horário aqui na Itália. Que já... pronto, não, essa é uma questão interessante. Eu posso falar duas coisas. Primeiro, eu acho que lá no grupo da Psicologia Cultural da UFBA, tem alguns trabalhos interessantes sobre esse assunto, tentativas de utilizar a psicologia cultural para entender a condição de jovens submedidas, socioeducativas. Né? Primeiro. Segundo exemplo, segundo ponto é, lendo o comentário di Renan, o primeiro exemplo que me vem na mente, por exemplo, foi a condição de pessoas que saem do sistema penal, né, e voltam para a sociedade normal, por exemplo, ok? Aquelas pessoas, eu acho, podem sofrer de formas de injustiça epistêmica, porque, por exemplo, o prejuízo que alguém que foi, que entrou no sistema penal, por exemplo, não é sujeito epistêmico legítimo. Né? Por exemplo, você não é honesto para que você foi no sistema penal. Então, o que você fala não é verdade. Essa é uma forma de injustiça epistêmica, por exemplo. Eles não conseguem, por exemplo, encontrar trabalho para que essas formas de prejuízo atingem também essa dimensão, por exemplo, a dimensão moral, da integridade moral, de falar verdade, ou de utilizar violência. Todas essas podem levar a formas de injustiça epistêmica quando a pessoa tenta de falar algo, ou de colocar a sua própria posição, os seus próprios bisonhos, para as suas próprias necessidades, por exemplo. Essa é a primeira coisa que eu pensei lendo esse comentário. Ok. Eu gostaria de agradecer a você, Luca, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade sempre, né? Nunca esquecerei das suas ajudas durante o meu doutoramento, muito importantes. Você, Pina, Maninha, muito obrigada. E agradecer a Robson por hoje ter me substituído, Robson, muito obrigada, viu? Saudar os colegas, eu vi que tem professores aqui da área de enfermagem, professores da área de TI que vieram hoje. Muito obrigada pela presença, né? A gente fica muito feliz em que mais pessoas do nosso campus conheçam a psicologia cultural, né? E essa rede vá se fortalecendo cada vez mais. Saudar muita gente da Bahia aqui, né? Eu vi muita gente, muito bom, né? E aproveitar já e convidá-los para o próximo webinário. Eu vou deixar a Robson falar sobre ele, porque eu acho que ele está com um slide para mostrar o tema do próximo webinário. Então, enquanto Robson, isso, enquanto Robson prepara, eu quero agradecer muito a Tati, Robson, todos os participantes. Eu achei muito, muito produtiva para mim também essa discussão, para elaborar ideias. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Espero continuar essa relação. Pronto, você pode escrever, Tati, se alguém quer comunicar comigo, com a Pina, com a gente, só escrever. Tá certo, a gente
Obrigado. A gente vai mandar o e-mail para todo mundo. E já tem gente aqui reclamando que eu não falei do Piauí. Temos pessoas aqui do Piauí também. Eu sei que tem de Caruaru, então, de Recife, o pessoal da UFPE, sejam muito bem-vindos. Professora Karina, a nossa próxima convidada, não é, Robson? Isso, Tatiana. Tá dando para ver aí o cartaz? Dá sim. Pronto, então gostaria de convidar todos. Eu já coloquei o link de inscrição aí no chat. Quem quiser fazer a inscrição, você pode fazer pelo QR Code aqui também, do cartaz, ou pelo link aí do chat. Nosso próximo webinário, que será no dia 3 de novembro, tem o tema Reflexões Teóricas. Oi? 3 de setembro. Eu falei isso, não? Você disse 3 de novembro. Ah, desculpe. Estamos no tempo pandêmico, é um tempo suspenso. Você já está pensando no verão. Isso. Então, o tema é reflexões teóricas e empíricas sobre imaginação em contextos de saúde e educação. Então, estão todos convidados. Gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer a Luca, né, a exposição, o bate-papo e a disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero fazer presente aí na sala a professora Cristiane Galdino, que é a minha orientadora do doutorado. Bem-vinda, professora Cristiane, muito bem-vinda. E professora Karina está aqui também. Karina, bem-vinda, beijo. Fala aí, Karina. Oi, é porque demora às vezes para a gente se conectar, né? Mas um beijo sim para todo mundo. Parabéns, Luca, pela apresentação, foi Karina. ótima. Obrigado. Gostei bastante. Me vi contemplada em vários aspectos. Eu fiz um trabalho agora que vou falar no próximo encontro, o Recife que eu vi, e o trabalho teve acessibilidade, né? Foi planejado para contemplar pessoas cegas e pessoas com deficiência visual. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado imenso nesse sentido. Mas, enfim, um beijo, obrigada pelo convite também, Tati, a gente se vê. Se vê, pronto. Karina já deu um spoiler aí do próximo webinário. Então, façam a inscrição. Tchau, Maninha. Um abraço. Então, vocês. Eu avisei que eu tinha um capítulo sobre menores, com Beto, sobre menores presos e o sistema de educação. E saiu esse ano. Alguém que não teve esse... Compartilhe conosco, que a gente manda para todos os inscritos, certo? Tá bom. Beijo, tchau. Beijo. Então, muito obrigada a todos, aos alunos, nossos alunos, tem alunos de várias disciplinas que vieram hoje, de estágio, de uma eletiva de psicologia cultural. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu mando para você. Mando para você, Tati. Tchau. Tá certo, eu vou ficar aguardando, Maninha. Então, um beijo, um abraço para todos e todas. A gente se encontra dia 3 de setembro, então. Tchau, Pina. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.